Tudo bem? Se escuta bem? Muito bem. Bem. Estamos aqui abraçando a cosmosofia, irmã. Tem muito, como se fala em português? Eco. Tem muito eco, não é bom o som. E agora? Como é que eu faço? Chego só um bocadinho mais para a frente. Ver se melhora o som aqui. E agora está melhor ou não? Agora está melhor, fica melhor, sim. Obrigada. Se coloca mais perto da sua boca. A ver, fale um pouco mais perto da sua boca. Está bem. Agora acho que já está melhor. Ah, perfeito. Agora sim. Está sim. bem. Como dois estrangeiros falando português, vamos nos compreender bem. Mas você é um estrangeiro que fala bem. o que importa é que nós todos dentro de nós já trouxemos a luz da cosmosofia, então vamos conseguir nos compreender todos nessa língua cósmica. Mesmo que sim. Vocês ficam prontos para começar? Sim. Ou temos que esperar um pouco? Podemos esperar? Sim? 5 minutinhos podemos esperar. Sim, sim, sim. Bem. E então nós queremos agradecer profundamente ao irmão e a equipa técnica lá da Serra del Cielo que dão-nos essa oportunidade, mas aqui também posso dizer que a equipa técnica da Santarém, que fizeram o mesmo trabalho em espiral, também fizeram um ótimo trabalho, irmã. Bem, nossa gratidão pela cooperação, pelo serviço. Sim, aconteceu essa complementariedade e tudo corre bem, apesar da técnica às vezes falhar, mas por agora correu bem. E bem, vamos ficamos muito gratos, muito gratos. Saiu? Caiu a imagem, pelo menos, mas não é daqui, é do outro lado. Não, ele se calhar desligou. Já está. Sim, sim. Nós há 2 anos estávamos na outra posição, porque aqui estava sentado o Daniel fisicamente e agora é diferente, mas na mesma agradecemos essa oportunidade, agradecemos mesmo e as hierarquias também acompanharem, é uma bênção. A vida conhece todas as maneiras de coligar os seres. Esta é uma dessas maneiras. É um desses jeitos. Assim que se a vida colocou este jeito, esta forma, esta maneira de conexão, então nós vamos a trabalhar com o que a vida coloca. Sim? É isso mesmo. Mas no ano que vem, pode ser que se abra outra porta e que o Daniel estará conosco fisicamente também. Isso depende, tudo está nas mãos do único. Nós ficamos disponíveis, irmãos. Ficamos disponíveis. É a vida a que coloca a situação que karmicamente necessitamos os seres na superfície da Terra. Sim. Então, a tecnologia permite que mesmo com todo esse desequilíbrio que a superfície da Terra
transita, nós podamos fazer isto. Assim que muito gratos, porque a vida tem previsto tudo. É verdade. E nós sentimos aqui, da vida interior, sempre orientação, como fazer, como organizar as palestras, tudo, em tudo estamos acompanhados profundamente. E sentimos muita gratidão por isto. Sim. Também, se calhar... Estamos na hora. Vamos começar? Sim. Estamos na hora, sim. Eu vou emprestar a foto. Obrigada. Então, se calhar vamos começar, irmão. Quando vocês percebam, vocês confirmam que sim? Sim. Bem. Vamos começar. Bem, temos aqui em nosso registro algumas perguntas. Aqui, a primeira delas é quando e como surgiram essas novas informações, esta nova instrução. Como é que o Daniel se apercebeu da nova polaridade e da nova instrução? Este foi um processo gradativo, porque passo a passo, durante anos, quando já ficávamos muito perto de 1988, alguns seres aqui no planeta começamos a perceber que a energia ficava em uma mudança, que a energia estava mudando. Então, alguns de nós, em distintas áreas, regiões do planeta, começamos a perceber a natureza da mudança, qual era o sentido da mudança. Mas essa revelação foi muito gradativa, insistimos, muito gradativa. E não sempre o aspecto da revelação era muito amplo, era muito limitado, mas para a consciência essa limitação era muito ampla, porque nunca a consciência dos seres aqui foram conduzidas pela energia para perceber certos aspectos da vida cósmica, das leis cósmicas, como a partir de 1988. Alguma vez nós falamos com as pessoas que naquela etapa do planeta a humanidade percebia ou falava de Shambhala como o centro único regente, como a manifestação mais elevada da regência cósmica da Terra. E em algumas ocasiões, Daniel ficava reunido, ¿sí? em alguns momentos, com seres que tinham essa busca presente em sua consciência. E Daniel falava com eles que percebia que Shambhala agora emitia sua chamada desde o Peru. E muitos desses seres pensavam que Daniel ficava louco, que não tinha sentido, porque Shambhala era um centro que tradicionalmente era percebido nos Himalaias, o deserto do Gobi, ¿sí? O norte da Índia, o sul da China, ou seja, toda essa região tão importante dentro da mística do ciclo anterior, dentro da metafísica do ciclo anterior. Então, essas percepções que provavam a consciência do Daniel, porque era uma prova muito interessante para mim, estar falando abertamente que sentia o chamado
do Shambhala desde o Peru, porque todo mundo sabia naquela época que não era assim, que o Shambhala não ficava no Peru. Então, foi uma prova de impessoalidade muito interessante para mim. Também, quando em algumas reuniões Daniel falava que ele percebia que o sentido circulatório da energia já não era o tradicional, sim? Que a energia não ingressava no corpo do ser, na trama etérica, no corpo etérico do ser, pela base da coluna vertebral, sino que percebia que a energia ingressava através da cabeça e que ia para embaixo até a última costela do hemisfério direito. E isso também é uma prova muito forte para mim e também para as pessoas, porque elas tinham um conceito de Daniel equilibrado. Mas quando comecei a falar destas coisas, as pessoas começaram a pensar que Daniel estava tentando fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas, para encontrar uma posição destacada, superior, de falar coisas que nadie falava. Então, foi muito interessante. E a lista, sim, a lista destas questões, destas percepções, foi muito grande, mas eram muito simples, como estamos falando. Percibir o sentido contrário da circulação de energia, percibir que Shambhala ficava no Peru e que o chamado dele era do Peru, muito simples, mas era absolutamente renovador, desconhecido. Então, no plano pessoal, assim foi que comecei com esta questão. E a energia, em sua sabedoria, começou a trazer, a colocar para minha consciência ferramentas muito importantes. Outros instrutores que tinham percebidas muitas questões do novo ciclo começaram a escrever livros, começaram esses livros a permitir que a minha consciência pudesse confirmar as percepções que nessa aparente soledade, ¿sí? Nesse aparente trabalho pessoal, estavam sendo percebidas. Então, assim começou o fato. Quando a minha vontade de ir para a verdade foi muito persistente e estável, então comecei a viver um fato muito interessante, que o canal da consciência com a realidade interna, ele começou a se ampliar. Então, não temos que pesquisar em alguma fonte em particular, não temos que buscar onde encontrar mais aclarações. Gradativamente começou a se equilibrar. E tanto as informações internas como aquelas outras informações que podiam ter sua origem, sua fonte em algum instrutor atualizado, começaram a ter o mesmo peso, a mesma intensidade. Até que, em um momento, a necessidade de pesquisas externas, mesmo em materiais, em áudios, em vídeos, ¿sí? Em livros, essa necessidade foi se dissolvendo, foi desaparecendo. Se percebe o que vamos falando? E muito bem. Então, começamos a trabalhar com informações próprias da fonte interna, com a qual nossa consciência ficava coligada e que era a principal fonte de alimentação de nossa consciência. Então, à medida que o ser foi vivendo essa unificação, a fluidez
fue aconteciendo. Todo comenzó a fluir y comenzamos a comprobar que no era necesario saber tudo, como algumas pessoas pensam que um instrutor tem que se ocupar, ¿sí?, de saber tudo, tem que trabalhar para saber tudo. Começamos a perceber que o ser tem que ficar aberto sem expectativas e que a vida coloca para a consciência aquilo que a consciência necessita, aunque a consciência não tem nenhuma ideia de isso, aunque eso sea totalmente desconocido para o ser. Entonces, eso fue muy interesante como o formato de instrucción. Y con o percurso dos anos, ¿sí?, esa fue a maneira. Só percibimos a necesidad de ficar atentos, disponíveis, sin expectativas, y que todo aquilo que a vida consideraba, percibía que tenía que pasar para nuestra conciencia, pasaba. Entonces, nos compartimos nos últimos años, principalmente, o que a conciencia interna, momento a momento, pasa como ferramenta, como alimento para o ser e para os seres. Porque nesta etapa, o que um ser recibe não é para ele. Esta é uma etapa onde o que o ser recebe é para o conjunto todo. Então, cada ser que participa do conjunto vai fazer a tarefa que sua relação com as leis internas vai permitir. Então, em um grupo, ou para a humanidade toda, sim, as informações são universais. Mesmo aqueles seres que não sintonizam essas informações são tocados, sim? Um aspecto oculto, subjetivo das informações vai ancorar na consciência dele e vai operar como uma semente a futuro. Então, assim foi mais ou menos como começou toda esta questão. E parte da tarefa foi começar a escrever livros, não só estas palestras, estas partilhas, sino escrever livros estimulados internamente, porque o formato desses livros iba a ser complementário, tinha a tarefa de ser complementário, ficar em complementação com tudo aquilo que a partir de 1978 foi um aporte para sintonizar os novos aspectos do despertar da energia da Terra. Sim? Mas na mesma mostrou uma grande coragem, o irmão, ainda no início, quando ninguém sabia nada e dizia umas loucuras para os outros, que pareciam loucuras, na mesma, acho que foi muito corajoso. Não cada ser podia tomar tal posição. Sim, isso foi possível, irmã, porque a prioridade para a nossa consciência era a verdade, não ficar em simpatia com as pessoas. Porque se a busca da consciência deste ser era ficar em simpatia, ¿sí?, conseguir simpatia nos outros seres, então não ficava perto da verdade. Porque um ser mesmo que aparentemente ele fique sozinho, ele tem que priorizar a verdade. Então, se ele prioriza a verdade mesma vai a trabalhar para colocar o que pueda colocar desse ser à disposição da humanidade ou de uma parcela da humanidade. Mas ele não tem que ficar afastado da verdade. Ele tem que pagar com sua consciência só pela verdade. Gratidão. Como fazer para orientar-nos na vida quando não obtenemos
não obtemos ainda indicações internas claras sobre o que é necessário realizar, como podemos melhorar a nossa receptividade ao estímulo interno. Quando o ser não tem clareza da presença dos estímulos internos, ele tem que trabalhar muito atento para aplicar a instrução que já recebeu através dos mecanismos que a vida kármica, que a energia kármica, que a lei da karma, que a própria consciência dele colocou à disposição. Então, um ser, para perceber estímulos internos, tem que ter desperta a consciência intuitiva. Porque falar de estímulos internos é falar do ponte que a vida interna utiliza para alimentar a vida externa. Esse ponte é a intuição. Então, o ser tem que utilizar aquilo que pode reconhecer, confirmar como mais positivo, aquilo que mais positivamente sua consciência confirma como uma ferramenta, isso tem que utilizar ele. Então, existe uma etapa onde o ser tem que mostrar para as leis que ele só escolhe o positivo. Mientras ele vai confirmando para a lei que ele escolhe o positivo, ocultamente a energia interna vai preparando aquele ponte da intuição, porque necessita que a substância do campo mental fique purificada suficientemente, que a substância do campo emocional ou astral fiquem suficientemente elevadas, equilibradas, para poder perceber os estímulos internos. Então, o positivismo vai preparando gradativamente a substância mental e a substância astral do ser. Então, os pensamentos vai se elevando. E nessa elevação dos pensamentos, a energia interna pode começar a tentar despertar o fluxo intuitivo, o funcionamento intuitivo. E a partir daí, ele vai receber indicações novas, desconhecidas possivelmente para outros seres, ou em um jeito, uma maneira totalmente exclusiva para ele. Então, começa uma etapa muito importante, porque até que o ser não transcende o mero positivismo, só o positivismo, ele comparte uma doutrina geral do que é positivo, que tem que ver com o sentido comum e com certas afirmações que a consciência mecanicamente, analiticamente, racionalmente, comparativamente faz. Então, o ser tem que ter paciência, não tem que se comparar, não tem que ter expectativas, porque muitas vezes, quando tem que começar o ser a receber os primeiros estímulos intuitivos, se ele não tem a capacidade de neutralizar as expectativas, pode acontecer que o estímulo intuitivo comece a funcionar com demora, ¿se entende? Demora, ¿sí? Então, para que o ser pueda abrir o canal de intuição, tem que ter uma receptividade, mais que essa receptividade não fique coligada à expectativa, porque então a receptividade vai flutuar, porque o ser não tem a neutralidade ou a imparcialidade que ele está necessitando, sim? Então, aqui diz como nós podemos melhorar aquela receptividade ao estímulo interno. E o ser só pode melhorar a receptividade quando ele, com o livre-arbítrio nessa etapa, naquela etapa, tenta tomar as decisões mais elevadas, como falávamos, mas também tem que ter a capacidade
de simplificar a vida. Ele tem que ficar afastado da complicação que tem a identificação compulsiva com os fatos da matéria. Porque o ser que não tem a capacidade de ficar afastado, de neutralizar a influência das forças da matéria em sua consciência, ele não pode ampliar a receptividade à vida interna, porque é incompatível aquela frequência vibratória da identificação com as forças da matéria, com a abertura e busca da sintonia e alinhação com o ser interno. Então, ele não pode servir a duas energias tão diferentes, a dois senhores, não pode. Então, é muito importante que ele aprenda a reconhecer aquela identificação e que, ficando atento, ele vai trabalhando com a renúncia sobre esse processo. Ele tem que aprender a renunciar à sua cooperação com o alimento que essas forças exigem para a sua consciência. Porque se ele coopera para alimentar essas forças da matéria, ainda não pode alimentar, construir aquele vínculo que se basa principalmente na receptividade da energia interior. Então, ele tem que ter, para afastar-se da influência das forças da matéria, isto que nós falávamos na espiral. Esta questão é a vocação interna. Se o ser não tem vocação interna, vocação de conhecer a sua própria realidade interior, não tem vocação de executar em sua vida o reflexo que a lei espiritual pode ofertar para ele, então não tem possibilidade, transitoriamente, de ficar receptivo. Porque se o ser não tem vocação interna, não tem o motorizador, não tem a força, não tem energia, não tem a orientação para ficar receptivo. Sim? Como podemos saber se estamos em presença de uma lei espiritual da vontade maior? É muito simples, porque nós sempre ficamos perante da vontade maior e perante da lei espiritual. Só que não sintonizamos, só que não reconhecemos, porque ficamos muito identificados com as leis tridimensionais, com as leis da vida mental planetária, com as leis da vida astral planetária, com as leis da vida etérico-física planetária, mas essa identificação é uma ilusão, é transitória, porque todo esse contexto das leis da tridimensão fica em uma ordem que as leis maiores, as leis cósmicas, colocam para esse contexto. Então, sempre nós ficamos perante da lei interna, sempre ficamos perante das energias cósmicas, sempre ficamos perante da hierarquia. Só que nossa identificação transitória não permite perceber isso. Então, o ser tem que colocar sua atenção em um ponto diferente. Se ele sigue reconhecendo, como falávamos em espiral, ele sigue reconhecendo, se ele sigue confirmando que a única verdade é a matéria e que a matéria é a única verdade, então, mesmo que as leis cósmicas, que as leis espirituais, que as leis internas estén tentando contactar a consciência do ser, bater na consciência do ser, ele não percebe isso. Do início da humanidade na Terra, as leis cósmicas continuamente estimularam tanto os reinos infrahumanos como o reino humano mesmo. As leis cósmicas estimularam, alimentaram, ficaram sempre presentes. A lei cósmica não pode ficar ausente, porque se a lei cósmica fica ausente, então nenhuma coisa pode existir. O ser pode trabalhar
muito identificado com as leis da matéria, sem perceber a lei cósmica, mas a lei cósmica está dirigindo o processo. Mesmo as limitações que tem a consciência são dirigidas pela lei cósmica, pela lei interna. Porque ninguém pode experimentar, experienciar se diz, não? Ninguém pode, sim, fazer esse trabalho de trânsito dessas experiências se a lei cósmica não está colocando a medida justa para isso. A medida das experiências com as leis não são colocadas pela consciência da humanidade, são colocadas pela lei mesma, pela energia cósmica mesma. Então, mesmo aqueles momentos onde não ficamos na oscuridade, essa oscuridade, no momento em que vamos ingressar a ela e no momento em que vamos a sair de ela, estão regulados pela lei espiritual e pela lei cósmica. Não escutamos, irmã. Nós não temos nada agora para perguntar. Não perguntamos nada, mas podemos confirmar que compreendemos o que o irmão fala, mas não é fácil na prática fazer essa renúncia e sair dessa prisão das forças da matéria. Irmã, não é fácil para ninguém. Todos nós temos dificuldades. Todos nós temos que confirmar para a vida cósmica, momento a momento, que aquela escolha sigue sendo nossa escolha. Sim? Então, todos temos que fazer esse trabalho. Ninguém fica fora disso. Então, a Terra ainda, nessa transição, tem que ter a lei do karma como uma importante parcela do aspecto de energia com a qual nós fazemos as experiências. Se percebe? Então, não é fácil para ninguém. Sim? Com certeza. Aqui perguntam como devemos encarar e lidiar com o desinteresse generalizado pela nova instrução. Nós não temos que lidiar com isso. Nós temos que lidiar com nossa própria consciência. Nós temos que lidiar com nossa própria limitação. Não podemos lidiar com as limitações de outros seres. Porque com lidiar com nossas próprias limitações já temos muito trabalho. Sim. Aqui nós não temos que convencer as pessoas que a nova instrução, que o novo conhecimento pode ser muito útil para eles, que pode ser um grande serviço sintonizar a essência desse conhecimento. Nós não temos que fazer isso. Porque cada um de nós tem um tempo, tem um momento, tem uma coordenada que a consciência cósmica oferta para ele. Então, nós temos que trabalhar profundamente em nossa própria consciência. É em nossa própria consciência que nós temos que aprofundar o conhecimento da realidade. Então, quanto mais um ser aprofunda em sua própria consciência, então ele irradia uma energia mais elevada, mais ampla, mais efetiva, que pode tocar a vida dos outros. Mas ele não tem que ter expectativas de como tem que lidar com isso. O ser só tem que trabalhar em ele. E através do trabalho que ele pueda fazer em sua própria consciência, a vida interna pode mostrar algumas saídas para que ele pueda cooperar, colaborar, donde e como seja necessário para a humanidade e para o planeta. Então, principalmente, aquele trabalho em nós. Quando o ser tenta, sobre outros seres, gerar uma influência, ele mesmo passa a ser parte das forças involutivas que interferem naquele outro ser.
qual é a validade das experiências de quase morte? São apenas experiências astrais ou têm a relevância espiritual? Uma vez que, em geral, as pessoas acabam por ficar transformadas, mais alinhadas espiritualmente. ¿Se entendeu o que falamos? Sim. Sim. Estas experiências de quase morte são muito importantes quando a energia, a vida interna, conduz aquelas experiências. Porque para muitos seres, a realidade subjetiva, a realidade espiritual, a realidade cósmica, qualquer outro aspecto da realidade acima da matéria concreta não existe, é ilusão. Então, muitas vezes, as leis e a própria consciência interna levam a essa experiência que também se fala de morte clínica, sim? Onde os seres são clinicamente declarados mortos. Mas, na realidade, a alma e a mônada não cortaram o vínculo energético com a realidade tridimensional da consciência. Então, nessa condição, onde o ser não pode mostrar sinais de vida, mas tampouco fica realmente morto, a consciência interna leva ao ego a uma experiência muito importante, que é mostrar para o ego aquele aspecto subjetivo que pode operar para ele como um símbolo, um grande símbolo, poderoso símbolo, para que o ego possa despertar e aceitar aspectos que até esse momento ele não podia sintonizar, não podia reconhecer, não podia confirmar. Então, quando a própria consciência interna do ser reconhece que o ego viveu uma transformação profunda, então a consciência dele dirige a cerimônia para que ele pueda retornar para o plano concreto, tridimensional, e passar a mostrar sinais de vida. ¿Sí? Então, ele sai daquele estado cataléptico induzido pela própria vida interna. Com aquilo que se fala de coma, acontece o mesmo. Só que tem um fator, uma condição muito interessante, que é que o estado de coma induzido pela consciência interna é para que o ser que passa esse estado de coma cataléptico, ¿sí? Pueda trabalhar profundamente a vontade, a energia da vontade, que ele pueda aprofundar a vontade. Então, também quando a consciência interna confirma que o ser, naquele estado de coma, trabalhou profundamente a vontade, então permite a saída do coma. E acontece um proveito evolutivo, como acontece com isto de a morte, ¿sí? Desta quase morte de qual se fala. ¿Sí? Perguntam também aqui qual é a causa da psicopatia. Se há cura para isso, se há tratamento. E se aparentemente estamos perante um caso de maldade inata, são seres que nascem já com déficit de empatia pelo outro. A psicopatia tem seu origem em certas encarnações, com uma quantidade de encarnações, onde os seres bloquearam alguns aspectos da sua consciência emocional, que manipularam certos aspectos da consciência emocional, bloquearam, distorsionaram, interferiram, e que não puderam se elevar para que os corpos, principalmente o mental e o emocional, pudieran ser tocados, pudieran ser estimulados pela luz interna. Então, alguns seres levaram esse encapsulamento, essa vida afastada da realidade interna, a um extremo muito grande. Então, os psicópatas são seres que têm deteriorado
o mecanismo pelo cual pueden ensayar, treinar con empatía con otros seres. Entonces, buscan experiencias muy fuertes para poder vivir cierto tipo de sentimientos. Ellos no sienten. Entonces, esa busca que hacen, ¿sí? Que puede incluir asesinatos, crímenes, ¿sí? Acciones muy ruins para la humanidad y el planeta, ¿sí? Es para sentir, porque las acciones normales da vida común, ¿sí? Da vida rutinaria, cotidiana, no permite a ellos sentir nada. Ellos, cuando se mueven en la sociedad, tienen que observar quais são os parâmetros dos seres que vivem na sociedade para entender como mover-se e não ser descobertos nessa condição de insensibilidade. Bem, percebe? Então, são seres capazes de qualquer coisa, porque eles buscam desesperadamente sentir alguma coisa naquelas ações extremas que desenvolvem, que concretam, sim? Agora, se tem este tratamento, tem cura, não tem. Não tem. O tratamento e a cura destes seres, dos psicópatas, é precisamente viver a psicopatia na sociedade humana. Porque a lei do karma permite a uma humanidade tão psicópata como é a humanidade da Terra receber a possibilidade de ter em seu próprio âmago, em sua própria essência como humanidade, seres desta condição, desta natureza. Porque os psicópatas são a representação extrema do perfil da humanidade mesma. A humanidade não é psicópata quando assassina continuamente milhões de animais, quando come milhões de animais, quando não pode ficar uma posição altruísta, compassiva com os animais, com a corteza do planeta todo, que destrui todo, ¿sí? Com a mineria, com as atividades mais perversas. Não é muito diferente o conjunto da humanidade impactando no contexto que constitui toda a humanidade, que os psicópatas que operan con ciertos seres particularmente o con determinadas condiciones cuando esos psicópatas, por ejemplo, fican en una posición que, o presidente de una corporación que destruye el planeta es un psicópata. ¿Me entiende? Porque no siente nada él cuando destruye el planeta. Todas as cúpulas do poder que ficam em complicidade para a destruição do planeta, para ocultar a verdade à humanidade, ¿sí? São cúpulas psicopáticas, são instituições psicopáticas. Então, existem certos psicópatas que a lei criada pelo resto dos psicópatas señala como psicópatas, e só esses psicópatas vão para a gaiola. Mas, nesse planeta, grande porcentagem de seres tendría que ficar na gaiola. Mas não existe tantas parcelas de terra, tanto terreno para fazer tantas cárceles, tantas gaiolas. Sim? E alguns até querem ir a outros planetas agora. Claro, aí tem. Uma loucura. Fique mais perto do microfone. Está bem, está bem. Fale mais perto. Sim, sim. Mas eu queria dizer que essa loucura que humana na superfície querem também transmitir no cosmos. Claro que sim. Sim. Mesmo assim, é isso. Porque o limite para uma humanidade psicopática não existe. As leis colocam limites, mas uma humanidade tão enferma como nossa humanidade, ela busca transgredir, cruzar todos os limites. É uma humanidade transgressora, sim? Sim.
Aqui perguntam para o Padre Pio e falam que é uma das maiores referências do mundo católico. A sua vida é exemplar e está repleta de milagres. De que ser estamos a falar? Qual foi a sua missão? Então, o Padre Pio, além de que ele representa para certas facciones do cristianismo, como o catolicismo, representa um ser que fazia milagres, um ser que, em algumas ocasiões, mostrava a qualidade da transmutação das consciências, o que nós falamos de cura, sim? Este ser não se limita só ao reconhecimento dos seguidores de doutrinas religiosas. É um membro da hierarquia planetária. O Padre Pio é um dos seres da civilização da Aurora que tem mais contato, sim? E mais conhecido contato com a humanidade da superfície. Ele foi treinado evolutivamente para trabalhar muito pontualmente, muito objetivamente, com as condições de deficiência da humanidade. Com isso que a humanidade não tem possibilidade, transitoriamente, de sintonizar, de experienciar, não tem. Então, ele foi treinado como hierarquia para trabalhar com uma civilização planetária, como nossa civilização planetária. Então, hoje, na atualidade, ele viveu uma grande expansão, porque estes tipos de hierarquias, à medida que o planeta vai passando por etapas, eles acompanham todo esse processo de expansão, ¿sí? De início e de esgotamento das etapas, vivendo iniciações muito elevadas. Essas iniciações muito elevadas permitem a estas hierarquias acompanhar, ¿sí? A densificação do processo da Terra, o empeoramento do processo da Terra, mas também permite estas hierarquias liberar energias, habilitar um potencial energético que é capaz de acompanhar este fim da transição do planeta. Então, é muito mais que o que as pessoas falam de Muriel, é muito mais que o que falam de um arcángel, é muito mais que isso. Não é um indivíduo, o Padre Pio. Padre Pio é uma entidade que trabalha com a transmutação de energias e aqui, nosso planeta, nesta etapa, aquilo se conhece como cura. Então, é uma consciência, atualmente, que dentro de sua aura, no contexto da sua aura, ele tem muitas consciências que operam potencializando esse centro principal evolutivo que ele é, potencializando, complementando suas energias. Então, é uma entidade composta por muitos seres, e não só de primeiro raio, porque o Padre Pio é uma entidade de primeiro raio, ¿sí? Não só com primeiro raio. Dentro da entidade actual do Padre Pio, existem seres de diferentes raios, porque é uma entidade que complementa distintos padrões vibratórios para poder assumir, para desenvolver sua tarefa, porque nosso planeta é de segundo raio, mas atuam hierarquias de distintos raios. E em los distintos centros intraterrenos, o intraoceânicos, o intraaéreos, o intraígneos, também existem entidades além do raio que rige aquele centro. Então, ele é uma entidade de primeiro raio que põe em complementariedade como um acorde energético distintos raios para desenvolver a assistência que ele está, neste momento, ofertando para o planeta. Aqui perguntam algumas coisas do ciclo anterior.
vamos a falar muito rapidamente disto, porque se as pessoas têm interesse de fato do ciclo anterior, de doutrinas, de técnicas, tem muitos livros para aprofundar isto. Aqui perguntam qual é a importância da filosofia Vedanta, em especial do Advaita Vedanta, isto é, da espiritualmente, isto é... Bueno, alguma coisa aqui que não está... Tem alguma coisa que não estou percebendo bem. Isto é... isto é da espiritualmente da não dualidade. Isto é o que diz aqui. Estou lendo como diz. Que visa a desconstrução do ego e a fusão com a consciência única, proposta por instrutores como Shankara e outros, e mais recentemente Ramakrishna, Vivekananda, Ramana Maharishi. Isto que se fala de filosofia Vedanta é uma instituição, uma escola de conhecimento muito antigo, sim? Muito antigo da Índia. Então, nesse momento, o jeito que tinha a humanidade para compreender, para perceber determinados aspectos da vida espiritual, das ensinanças espirituais, era muito mais limitada que nestes momentos, que na atualidade. Então, aqui habla também de Advaita Vedanta, que é uma condição, ¿sí?, que se pode interpretar, Advaita Vedanta, se pode interpretar como o máximo conhecimento que pode se alcançar espiritualmente. Então, naquela época, falar dentro da filosofia Vedanta, de Advaita Vedanta, era falar de um nível de conhecimento espiritual que a maioria não podia alcançar, não podia perceber, não podia aprofundar. Então, foi muito útil para abrir a consciência da humanidade há miles de anos, para preparar este caminho que hoje, dentro da síntese do conhecimento e da evolução, estamos transitando já em uma transição planetária, em um contexto de esgotamento de um ciclo de transição. Então, hoje não pode ser considerado o máximo de conhecimento espiritual esta questão da Advaita Vedanta, mas isso era para o ciclo anterior. A energia da nova instrução é muito mais clara, mais profunda, mais prática, mais revelatória que todo este tipo de ensinamentos que tem sua origem em um ciclo onde a humanidade ficava limitada e as ferramentas filosóficas e do conhecimento também eram limitados. Quanto mais limitada é uma humanidade, mais limitados os meios que têm energia para trabalhar com a limitação da humanidade. Hoje, a humanidade fica muito limitada. O 90%, 90 sobre 100, fica muito limitada. Mas existe um 10% aproximadamente da humanidade atual da Terra que tem condições evolutivas que permite a ela, sim, que permite a eles sintonizar aspectos da revelação da nova instrução, que na antiguidade era impossível. Antigamente era impossível. Então, este processo atual de revelação de ensinamentos, de novo conhecimento, sim, que fala da relação que a Terra tem que viver a partir do esgotamento da transição com a vida cósmica, é muito mais profundo e muito mais preciso, tem muita mais síntese. Por quê? Porque no ciclo anterior, todo aspecto doutrinário, toda técnica ficava muito limitada, porque era conduzida, era regida, sim? Era dirigida pela energia masculina do ciclo anterior, que era uma energia muito mais limitada que esta. Porque a energia masculina
dirige as coisas para alimentar experiencias externas, mientras que energía femenina hoy estimula todo para que cualquier cuestión pueda ser vista como un acontecimiento, como un fato interior. Entonces, hoy esa facilidad presenta diferencias muy grandes entre el velho conocimiento y el nuevo conocimiento. Entonces, alguna persona necesita hacer un repaso de esto, tem muchos libros, mas fique atento, porque un repaso puede caer en inercia y o ser ficar ligado a algo que ya no necesita. A real necesidad de los seres hoy es ficar abertos para aprofundar, para percibir, para hacer propia a nueva energía y a nueva instrucción. Aqui também falam, a pessoa fala, sinto ligação com duas entidades, o Dr. Sousa Martins e mais recentemente com o Arcanjo Uriel. Isso é possível? Quem são essas entidades? O que significa isso na minha vida? Mais importante que saber quem são essas entidades é que o ser pueda perceber realmente de que nível, de que patamar da realidade essa influência, essa percepção, esses estímulos chegam à sua consciência. Porque um estímulo pode venir de qualquer nível de existência e pode utilizar o mesmo nome que um estímulo que vem de outro nível de existência. Porque aqui os nomes são muito manipulados pela influência de certas forças. Então, temos que ficar muito atentos. O ser tem que reforçar sua atenção, sua busca de sintonia interna, de alinhação interna, para começar a reconhecer a fonte dos estímulos, além dos nomes, que os nomes são o menos importante, não tem importância. Porque o ser pode ficar, ¿sí? É uma ilusão, porque percebe que o mesmo Jesus está trabalhando com ele continuamente, que o mesmo Cristo está trabalhando com ele continuamente. E sabem que acontece com a maioria dessas questões? Sabe o que acontece com isso? Que são ilusões. Ilusões alimentadas pelas entidades do plano astral, que continuamente aproveitam a imadurez do corpo astral ou emocional dos seres para, através das fissuras dessa imadurez, passar para eles informações que não são espirituais, mas têm muita condição de estimular o corpo emocional. E principalmente pela imadurez geral da humanidade, é muito fácil que isto aconteça, porque todos os seres ficam em uma sintonia astral antes, ¿sí? Que uma sintonia espiritual. Porque a sintonia astral, a sintonia da capa psíquica, del plano mental e del plano astral, é a sintonia mais fácil de experimentar. Os seres experimentam muito facilmente com essa sintonia. Em tudo. Não necessitam fazer nenhum esforço. Porque mesmo em todas aquelas escolhas, as decisões, os padrões de vida e de conduta, os seres continuamente estão confirmando que aquela sintonia com o plano astral está dirigindo sua vida. Então, o ser só tem uma ferramenta para confirmar se realmente ele está recebendo energias, recebendo estímulos, recebendo contacto através da sua própria mônada, que utiliza a alma para adaptar aquelas energias para o ego e a personalidade, se ele tem só a intenção de conhecer a vida interna. Se o ser não tem intenção de conhecer a vida interna, não tem esta vocação interior que nós falávamos há uma hora, então não pode saber nunca. Ele pode confirmar que esse Muriel ou que aquele doutor, como é o nome, Sousa Martins,
está interviniendo en su vida, alimentando su energía, mas eso puede ser también una absoluta ilusión. Entonces, lo principal que o ser tem que ter é esta intenção de conhecer o desconhecido dentro de sua própria consciência. No âmago dele é o destino que ele tem que ter. Se a sua própria atenção não tem como destino, ¿sí?, conhecer o que acontece em seu próprio âmago, ficar em coligação, em sintonia com seu próprio âmago, com os patamares que ficam livres da influência das entidades astrais e mentais, então você vai ter uma quantidade de experiências psíquicas que vão ser provas a transcender. Então, as experiências psíquicas são provas muito interessantes, mas têm que ser transcendidas. Você entendeu bem? Sim, mas queria perguntar, muitos seres têm fissuras, seja no nível mental ou emocional, e como é que podem se transcender, como diz o irmão, na prática? Como podemos fazer para ficarem fechadas essas fissuras? Existem seres que têm algumas fissuras que não podem fechar, porque a condição da fissura necessita um processo de purificação muito amplo e que não pode ser vivido só em uma encarnação. Então, para que as fissuras possam ser fechadas no curto prazo, no mediano prazo, o ser tem que ter a capacidade de viver a intenção da transformação como a única maneira de transcender essas fissuras. O ser tem que ter intenção de transformação, porque senão a fissura não pode ser transcendida. Muitos seres vivem com orgulho, se diz orgulho, sim? Com orgulho essas fissuras. Eles exibem o resultado do padecimento dessas fissuras, sim? Então, esses seres não podem transcender aquilo que para eles é praticamente um diploma que colgam na parede, um certificado de lo que eles são. O ser tem que ter a clareza de perceber, através de autoobservação, de autoconhecimento, que muitas coisas têm que ser afastadas de sua vida, ¿sí? Que muitas coisas têm que ser tratadas de uma maneira bem diferente. Então, a fissura, nesse momento da transição, para aqueles seres que ficam encarnados, pode ser tratada só se o ser tem uma profunda intenção de transformação, se ele tem uma necessidade profunda de começar a viver na fé, e se ele tem como única meta uma meta superior e não metas egoístas, metas pessoais. Tem que ter uma tendência a superar o egoísmo. Daniel, como vai, irmão? Olá, muito bem, obrigado. Gratidão, irmão. Gratidão. Eu queria fazer uma pergunta específica sobre as crianças que têm o campo emocional muito aberto, são muito influenciadas pelo campo emocional e dirigidas pelo campo emocional, e eu vejo que, por exemplo, no contexto das escolas, elas vivem permanentemente num quadro de conflitos. Como é que podemos trabalhar com as crianças neste momento da transição planetária? Gratidão. Gratidão. O sistema atual não tem nenhum interesse, não presta nenhuma facilidade para que as crianças possam ser assistidas como elas necessitam. O sistema não tem essa intenção. O sistema tem a intenção de fissurar, tem a intenção de ferir, tem a intenção de distorcionar, de desequilibrar o campo emocional das crianças. Porque não tem o sistema a necessidade de que as crianças vayam desenvolvendo sua vida, ¿sí? Crescendo de um modo equilibrado, de um modo harmônico. O sistema necessita que as crianças
fiquen desequilibradas. ¿Para quê? Para poder passar para eles medicamentos psiquiátricos. Cada vez mais, os distintos matizes da personalidade das crianças têm términos psiquiátricos para ser definidos. Nunca, como agora, como actualmente, as crianças receberam tanta droga psiquiátrica. Então, principalmente, o grande problema que temos é que o sistema necessita de crianças que não puedan ser um objeto que interfiera com a vontade do sistema no futuro. Então, são poucos seres, poucas crianças que o sistema vai defender, que o sistema vai cuidar. Para quê? Para que sejam ferramentas do sistema. O resto das crianças tem que ficar interferidas. Não tem que chegar a ter equilíbrio, harmonia, inteligência, sentido mais profundo da realidade. Por isso o sistema permite o que permite. Sim? Então, o principal que pode ser feito, irmão, é que as pessoas, essas crianças, essas consciências, essas pequenas pessoas, sejam assistidas na sua própria casa, sejam assistidas realmente no círculo kármico imediato, no karma familiar, nessa espiral do karma familiar. Mas o que acontece? Os mesmos pais não têm capacidade. Então, os seres que têm capacidade de trabalhar com as crianças, lamentavelmente, ficam longe das crianças. Não podem ficar perto das crianças. Quando um ser, se com o coração aberto, com sua consciência realmente doada ao tratamento das crianças, tenta fazer algo por elas, imediatamente o sistema busca neutralizar aquele ser. Sim? Ou é acusado de pedófilo, ou qualquer coisa. Então, somente temos a possibilidade de que aqueles adultos, os pais, os tutores, os familiares, puedan lograr um degrau de sintonia, um nível de sintonia que após puedan passar para o tratamento com a criança. Mas se a criança fica presa em um contexto do espiral do karma familiar, onde os mesmos familiares, os mesmos que da escola onde eles vão, os mesmos da universidade, ficam todos envolvidos com essas forças, então essa criança possivelmente vai ter que receber o benefício da lei de compensação, que é uma lei subsidiária da lei do karma. E milhões de crianças no planeta vão receber a lei de compensação, porque fica num contexto kármico planetário muito mais grave, muito mais ruim do previsto para esta etapa. Então, a lei de compensação vai fazer o trabalho que os pais, sim, os mestres, não podem fazer, que o sistema não só não pode fazer porque não quer fazer isso, porque o sistema não quiser fazer isso. Gratidão, irmão, gratidão. Gratidão para você, irmão. Aqui pergunta uma pessoa, diz: o meu companheiro não é muito céptico e não reconhece a espiritualidade. O que devo fazer? Esse relacionamento pode interferir no meu percurso evolutivo? Isso é muito simples. Você tem que fazer aquilo que ele não pode fazer transitoriamente. Aquele que pode aprofundar o contato com a essência espiritual é para fazer aquilo que outros não podem fazer. Porque o ser não vive sua própria evolução para o proveito próprio. O ser não tem que tentar evoluir para ser melhor, para ter mais evolução. O ser só tem que ver a evolução como a ferramenta direta de sua ampliação de consciência em benefício de causas universais, em benefício do planeta todo, da humanidade toda, um ser que percebe que outro ser tem interferências evolutivas, tem
uma tarefa para aprofundar ainda mais seu próprio condição espiritual, sua própria condição. Então, você trabalha aquilo que ele não pode trabalhar. Você tente sostener aquilo que ele não pode sostener. Você tente sintonizar aquilo que ele não pode transitoriamente sintonizar. Então, você vai ofertar a ele a melhor influência que ele pode receber, que é um ser que pode aprofundar aquilo que ele não pode transitoriamente aprofundar. Então, essa tarefa que temos todos os seres, que por algum motivo evolutivo, hoje, na transição do planeta, temos uma consciência da realidade diferente, temos a possibilidade de poder mergulhar o subjetivo, ¿sí? O invisível, aquilo que fica oculto. Então, aquele que tem essa possibilidade de mergulhar o desconhecido, tem que fazê-lo em nome de todos. E você tem que fazer isso em nome de seu companheiro, ¿sí? Então, se todos aqui reforçamos altruistamente a busca de nossa essência, o contato com aquilo mais profundo, nosso âmago, isso é um serviço. Então, você tem que servir, sim? E pode acontecer que chegue a perceber você que aquele vai vivendo uma mudança. É muito diferente para um ser que transitoriamente não pode aprofundar certas coisas. É muito diferente que ele seja señalado como que não lhe importa a espiritualidade, que você não me entende, eu sou espiritual, eu sou uma pessoa que está tentando conhecer a vida cósmica e você não faz nada disso. Não, não é por aí, esse não é o caminho. Não digo que você esteja executando essa atitude, mas tem que cuidar-se. Ni en pensamentos, ni sequer nos pensamentos, tem isso. Então, você tem que ter sua consciência posta na vida interna. E, através disso, a vida interna vai a utilizar o que você é, o que você alcança, o que você sintoniza, vai a utilizar para gerar influências positivas, elevadas, espirituais, em aqueles que necessitem dessas influências. Aqui fala de uma pessoa de que sente um cansaço muito físico e mental e por vezes tristeza, que me impede de realizar as minhas tarefas. O que posso fazer para ultrapassar estas forças dissuasoras? Um pouco tudo o que nós falamos hoje é a resposta para isso. Porque quando o ser sente um cansaço físico, mental e tristeza, é porque ele está consumindo sua energia, suas forças vitais, em uma identificação com o conflito, ¿sí? Com a influência de forças dissuasivas. Então, você tem que ter em conta, tem que perceber que tudo falado hoje é a resposta disso. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar para superar esse cansancio, pois esse cansancio é o vampirismo que as forças dissuasivas, que as forças involutivas impõem à sua consciência. Você tem que tentar sintonizar acima do plano psíquico, porque se você sintoniza essas forças desvitalizam, essas forças vampirizam, essas forças traem o cansancio, a falta de lucidez. Essas forças, quando vampirizam, também têm tristeza. Então, você tem que colocar sua atenção, sua doação, ¿sí? E tratar de persistir profundamente em não ir para embaixo nessa situação com sua consciência. Todos nós temos que aprender a ficar em cima do nível do conflito, mas para isso temos que ter uma vocação de não ficar nesse nível de fricção, nesse nível de forças. Temos que ter uma vocação de ficar em cima de todo esse processo. Então, fique atento
Fique atento você para ver com que coisas está trabalhando em sintonia. Que coisas da vida tridimensional, do campo psíquico do planeta, sim? Tem uma importância que não tem que ter para você. Você fique atenta, porque se você presta atenção a certas coisas, se você dá uma importância a certas coisas, então essas coisas vão ter uma influência em você que não vai ser simples, fácil se transcender. ¿Con qué se caracteriza? ¿Con qué caracteriza-se esta etapa de transición planetaria? Por algo que son una transición con estas características, ¿no? Que a cohabitación, a convivencia, principalmente da lei do karma com a lei evolutiva superior. Porque uma transição tem, obrigadamente, esse tipo de característica. Quando começa uma transição, empiezan a activar-se possibilidades que a dinâmica de aquilo que é velho, do polo que vai se a esgotar, e daquilo que é novo, do polo que vai se ativar mais profundamente, coabitem, fiquem juntos na diligência da transição. Então, hoje existe no planeta, representando tanto o polo positivo que vai se dissolver como o negativo que vai se activar mais profundamente, existem velhos padrões de conduta, velhos padrões de vida, tóxicos padrões de vida e de conduta, com uma porcentagem da humanidade que está tentando manifestar, implantar os novos padrões de vida, os novos padrões de conduta. Então, as características da transição são únicas, porque aqueles novos padrões de conduta que vão a ficar ativos, se dirigindo a vida do planeta, quando se esgote a purificação planetária e se esgote a transição, já hoje estão ativos, já hoje estão à disposição dos seres que sintonizem essas energias como uma profunda necessidade de mudança. Então, existem seres que siguen confirmando, a maioria dos seres, o 90% dos seres, eles siguen confirmando que os velhos padrões de conduta, os velhos padrões de vida são óptimos e que sem esses padrões de vida e de conduta, os seres não podem participar da realidade do planeta. Mas esta outra parcela que falamos, que tem uma necessidade profunda, sim, de mergulhar nesses padrões novos de conduta, nesses padrões novos de vida, essa humanidade é responsável de um adelanto do futuro. Esses estão implantando energias do futuro. Então, a transição é muito importante, porque é na transição onde os seres têm a possibilidade de colocar as sementes do futuro. Nossa civilização recebeu esta possibilidade porque é muito rígida, muito inércica. Outras civilizações mais avançadas, mais evoluídas, não passam por estas transições tanto extensas, onde as energias são tão polares, onde existe um piso e um teto tão amplo entre os velhos padrões e os novos padrões. Então, esta transição é muito especial. Nós temos que ficar atentos para definir do que hemisfério, qual é o hemisfério da transição que corresponde à nossa consciência. Porque a transição ela tem estes dois hemisférios, tanto extremos, e nós temos que trabalhar. Muitos seres têm que definir sua condição perante da vista cósmica, da mirada cósmica, sim? Então, nós temos que trabalhar para definir essa condição perante da vida cósmica, da lei cósmica. E para isso hace falta uma intenção muito profunda de encontrar a verdade e permitir que a verdade dirija a nossa vida. Então, a transição tem, neste momento,
um contraste muito grande. Tem seres presentes na superfície da Terra que praticamente são demônios. E outros seres que poderiam ser anjos, praticamente, pelos seus padrões de vida e de conduta. ¿Sí? Seres que están representando a luz do cosmos con a dinámica de su conciencia. Y otros, como falábamos, que son demonios. ¿Sí? Prácticamente son a encarnación das fuerzas involutivas. Aqui perguntam de que forma os mantras contribuem para a evolução planetária. Quando e como devo fazer mantras? Os mantras devem ser executados, o ser tem que fazer mantras, quando internamente ele percebe que foi habilitado, que tem respaldo interno para fazer os mantras. Um ser não tem que fazer os mantras como uma novidade, não tem que fazer mantras por curiosidade, não tem que fazer mantras porque fica aburrido, não tem que fazer mantras porque pensa que fazer mantras vai ser um proveito muito bom para ele, que vai evoluir fazendo mantras. Um ser tem que fazer mantras porque internamente foi habilitado. Não tem que ter expectativas, ele tem que compreender que a energia mântrica executada com elevação é serviço. Do mesmo modo que um ser tem uma ação interna executada por indicação interior, ele tem que mantrar por indicação interna. Então, mesmo que uma ação, um pensamento, um sentimento, mantrar tem que ser em obediência à vontade interna. Porque a vontade interna e a fonte cósmica com que a vontade interna fica coligada são aquilo que alimenta o processo mântrico. Se um ser faz mantras por curiosidade ou egoístamente para, exibir que ele pode fazer isso, então automaticamente o mantra não tem o contato com a fonte interna e tem contato com a vida astral e mental do planeta. Quer dizer, passa a ser aquele mantra uma energia densa, um canal denso de manifestação de forças psíquicas. E o indivíduo pode não perceber, porque se aquele indivíduo não tem equilíbrio, não busca impessoalidade, não tem neutralidade, tem curiosidade, ele não percebe nunca que aquele mantra não tem a fonte cósmica em sua expressão e que aquilo que está acontecendo é que ele está permitindo que as forças do plano astral e do plano mental ainda circulem mais neste campo tridimensional do planeta. Então, o ser tem que buscar sempre a confirmação para trabalhar com os mantras, para a execução dos mantras. É muito importante isso. E também, ele tem que ter uma aspiração, uma vocação, para não escolher mantras segundo a afinidade psíquica. Porque nestes momentos, no planeta Terra, na superfície, muitos grupos ou seres estão recebendo mantras que eles ficam atualizados. E a maioria dos mantras no planeta são mantras que ficam ligados ao ciclo anterior. São mantras de disciplinas, de técnicas, de doutrinas ou de crenças, de religiões do ciclo anterior. Então, não são mantras que têm a capacidade de coligar a consciência daquele que mantra com o circuito de circulação de energias que hoje está sendo alimentado pelas hierarquias para liberar a consequência do trabalho mântrico. Porque para que o mantra pueda liberar energias que ingressem no circuito de distribuição, de administração das hierarquias dessas energias, o mantra tem que ser actual. E a atitude
de aqueles que mantram tem que ser elevada, neutra, sem expectativas, ¿sí? E que a coligação entre aquele mantra e aquele ser, ou entre aquele mantra e aquele grupo, esté principalmente sostenida pela energia interna. Aqui temos outras perguntas, estamos tentando perceber qual delas temos que tratar. Perguntam se Fátima também vai fazer parte da zona de resgate quando o caos se instalar. De modo geral, todas as áreas do planeta onde a influência ou a presença de civilizações internas é direita, estão signadas, ¿sí? Estão preparadas arquetipicamente para o resgate, com distintas características, porque cada centro intraterreno ou centros de outra natureza energética tem condições únicas, cada um deles. Mas Fátima também está signada para cooperar no processo do resgate. Mas, quando chegue o momento de que Fátima vai ser utilizada, a energia actual da superfície de Fátima vai ser transmutada. Porque a energia actual da superfície do planeta em Fátima está muito densificada, muito rígida, pela explotação religiosa, pelas práticas comerciais religiosas que se executam nesse lugar do planeta, nessa região do planeta. Então, quando o processo de resgate necessite que essa área do planeta ingresse na dinâmica do resgate, então vai viver uma transmutação, vai ser liberada. Com as condições atuais, isso seria impossível. Não impossível que Fátima coopere com o resgate, porque tem outras bocas de saída dessa energia de Fátima. Fátima vai trabalhar com resgate em distintas regiões, não só da Europa, sino cooperando em coligação em outras regiões do planeta. Mas a dificuldade principal é na região própria de Fátima, porque aquela civilização que se fala de Lis nos níveis internos de Fátima, ela tem muitas maneiras de trabalhar com a manifestação de sua energia, de seu padrão vibratório. Mas é aí, na contraparte material e externa de Fátima, onde eles têm maiores dificuldades, as mais grandes dificuldades para trabalhar. Aqui dizem, muita gente que conheço começou subitamente a partir. Gente nova, aparentemente saudável, faz parte de uma sinal particular ou sou eu que sinto e vejo de uma forma diferente? Este é um momento muito particular do planeta, mas a juventude, ou isto de que alguns seres novos desencarnem, os seres velhos desencarnem, não é uma grande diferença em termos evolutivos. Quer dizer, sempre na vida planetária, em algumas etapas mais, em outras menos, seres de todas as idades, ¿sí? De distintos anos, han desencarnado, porque o desencarne tem que ver com a vontade de essência do ser. Se um ser tem 21 anos, ¿sí? E desencarna, é porque estava previsto, já ficava previsto aquele desencarne. Agora, existe a possibilidade de que o ser pueda desencarnar antes? Sim, existem.
também depois, sim, existem, mas principalmente as possibilidades de desencarne já estão fijadas, previstas. Não temos que dar tanta importância àquela idade dos seres que desencarnam, porque a energia, quando chega um momento e considera que a consciência não tem mais nada que fazer na matéria, convoca a consciência para o mundo interno. ¿Sí? Percibe que não tem que ficar mais no mundo externo, no lado externo da vida, e convoca a consciência para o lado interno. E a consciência passa para o lado interno sem nenhum problema. Então, existem algumas particularidades da transição do planeta, como, por exemplo, muitos jovens, muitos novos, em distintas partes do planeta, e principalmente nas regiões de maior dinheiro do planeta, de melhores condições socioeconômicas do planeta, muitos novos hoje se suicidam. Existe o suicídio nessas regiões. Por isto que hoje falávamos, quando o irmão perguntou para as crianças, que é o fato de que os seres não estão recebendo o que necessitam para enfrentar a realidade do planeta, uma realidade tanto densa, tanto inestável, tanto desequilibrada e desarmônica. Então, nesse sentido, existe uma quantidade de suicídios que não estava prevista. Esses seres vão ter que ser compensados, vai receber uma compensação também, porque as condições do planeta não ficavam para eles adequadamente. Quer dizer, aquilo que estava previsto não foi para eles. Então, existem algumas exceções, mas de modo geral, isto aconteceu sempre. ¿Sí? Quiser perguntar algo deste fato? Aqui dizem, abraço fraterno, irmão Daniel, nossa gratidão. O que pensa, sendo esta pandemia uma purificação planetária? Eu acredito que sim. Da vacina do Covid, nos está perguntando qual é nosso pensamento. Estaremos nós, com a vacina, a alterar ou prejudicar esta purificação? Muito obrigado. A vacina do Covid é uma arma, mas não para o Covid, é uma arma para nós, que o sistema tenta executar, aplicar, é uma arma mortal. É uma forma de reduzir a população mundial, entende? Então, o ser tem que confirmar com seu próprio interno se ele fica aberto a uma purificação como é a vacina, ou fica aberto a seguir sua vida no planeta, prescindindo desse extremo que é a vacina. Particularmente, tanto o Covid como a vacina foram gerados intencionalmente para impactar negativamente na população mundial. Somos 7.500 milhões de pessoas, ou um pouco mais. Somos muitos. E para um sistema que tem tantos fatos automatizados, que tem a tecnologia que permite prescindir de operários, de obreiros, ¿sí? de empregados, somos muitos, 7.000 milhões de pessoas. Então, todos estes psicópatas que nós falávamos, que têm o poder mundial, eles encontraram que com estas pandemias, com essas vacinas, com esta forma de atentar com os padrões mais normais da vida, que era poder sair à rua, caminhar, ir para fazer as compras. Agora as pessoas ficam assim presas na gaiola que é sua casa, sim? E não podem experienciar, não podem viver, não podem, continuar com certas questões que, aunque não foram equilibradas, permitiam
sair deste desequilíbrio extremo que hoje se vive. Então, a situação planetária, a imposição desta gaiola social, deste distanciamento, ¿sí? A vacina e as intenções do sistema de reduzir a população mundial, é todo um mesmo fato, uma mesma coisa. ¿Sí? Então, cada um tem que ir a seu centro de consciência e ver que tem aí à disposição. Porque a resposta para todo isto fica a nível da própria mônada e também a nível da própria alma. Então, todos temos que ir perante da vida interna para confirmar que temos que fazer com isto. Principalmente, eu estou convencido, nós ficamos convencidos de que esta arma mortal, que é a vacina, não tem que ser utilizada, não tem que ser aceitada. E pergunta também, com relação à pandemia, dice que assistimos a muitos desencarnes devido à pandemia e perguntam se estes seres vão voltar a esta humanidade com uma consciência mais próxima da verdade cósmica. Alguns seres vão a voltar para a superfície da Terra porque o jeito para desencarnar, a maneira de desencarnar, não é o que define a evolução de um ser. Ninguém sabe a evolução de um ser. Então, alguns seres que desencarnam através da pandemia, do espectro de força da pandemia, eles vão retornar, vão voltar à superfície da Terra, porque a maneira do resgate para esse ser é desencarnar através da pandemia. E pode voltar esse ser. Outros seres podem não voltar. Quer dizer, a pandemia está ofertando o desencarne para seres que são resgatáveis, como para seres que não são resgatáveis. ¿Sí? Então, a pandemia não define o nível de resgatabilidade de um ser. É um fato da hierarquia em reconhecimento da necessidade do ser que desencarna. Porque o desencarne é igual para todos. É cortar um vínculo com a matéria. É voltar para o nível interno da vida. Mas, depois disso, além do desencarne, então a hierarquia é quem determina, em conhecimento profundo da necessidade do ser, qual é o rumo cósmico que ele vai seguir. Bem, nós percebemos que a energia se está retirando. Alguém quer ainda perguntar algo? Não faz mal que não foi escrito. Tem alguém? Faltava aquilo que está escrito, mas eu... Temos mais uma pergunta escrita. Bem, vamos. É número Podes 15. ler aqui. Mas eu que sei, é número 15. Número 15. Tem o irmão lá, número 15. Ah, sim. Qual é o motivo de muitas das religiões ao longo do ciclo anterior? Fazer uma discriminação entre os gêneros no que diz respeito aos sacerdotes? Ah, miren, este fato da religião é um fato de desatualização absoluta. Então, não é estranho que das religiões, das cúpulas religiosas, continuamente estén liberando opiniões ou determinando certo tipo de padrões que não tem nada a ver com as necessidades evolutivas e com as necessidades do planeta e da humanidade. As religiões foram arquetipicamente, ¿sí?,
programadas para só ter uma duração, uma extensão de alguns cientos de anos, para dar passo a energias mais atualizadas continuamente. Mas a maioria das religiões tem miles de anos. Quer dizer, as religiões não aceitaram ser um fato transitório, uma ferramenta transitória. Então, trabalharam para se eternizar. Se entende isto que estou falando? Não trabalharam no benefício da humanidade, senão para não morrer elas, para elas sobreviver continuamente, ficar eternizadas, que sua presença fora infinita, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Então, a intenção das religiões perdeu aquela energia inicial. Atualmente, a intenção é sobreviver. E a supervivência de um elemento que não tem respaldo interno é a supervivência vampírica. As religiões têm como forma de sobreviver o vampirismo, a manipulação, ofertar aos seres informações, sim? E manipulações que só têm como intenção, como destino, sim? A ignorância, ficar afastados da verdade. Mesmo os dirigentes das religiões mostram uma ignorância das leis cósmicas que não pode ser. Não podemos aceitar isso. Com a palavra de que todo mistério, eles pensam que podem manter a humanidade na oscuridade, no oscurantismo. Então, as religiões não são um fato importante hoje. Quer dizer, para aquele que quer ir caminho à verdade, não são importantes, mas são importantes para aqueles que permitem que a toxicidade religiosa pueda se implantar em sua consciência. Gratidão. Gratidão, irmão. Queria falar algo, irmã? Não, nós queremos agradecer e gostamos de ficar com o irmão, mas se a energia já está a esgotar, temos que aceitar e temos ainda novos encontros, por isso vamos então aproveitar e dar as nossas perguntas para essa energia fluir e chegar até cada cantinho aqui no planeta, não só em Portugal. Bem, temos que tentar ficar atentos para que a obediência, sim, não se afastada do entusiasmo das palestras. Sim? É verdade. Então, nós tentamos ficar sempre atentos para ver até quando, sim? Até onde a energia vai alimentando a continuidade da palestra. E nós percebemos que a energia vai se retirando, então nós em obediência, sim? Tentamos ser ferramentas disso. Nossa profunda gratidão para vocês, irmãos. Sim? Também nós agradecemos. Sim. Fazemos a vontade de energia. Se a vontade de energia é voltar para a Europa o ano próximo, vamos a ficar juntos na Europa, aprofundando a realidade cósmica e a ciência cósmica. Gratidão. Gratidão.